Olá, amigos. O portal DBO tem a satisfação de receber o professor Ricardo Augusto Felício, meteorologista, doutor em climatologia, que vai nos falar sobre a questão de aquecimento e de mudanças climáticas. Eles acreditam nas saídas de modelos de computador, né? Então, quando você vai ler os relatórios do IPCC, eles não concluem absolutamente nada, mas quando chega nos capítulos de modelagem, eles começam a trabalhar com a fantasia, né, que eles conseguem criar nos computadores, e ali está todo o ancoramento, o embasamento do IPCC para falar que o efeito estufa existe, que o homem muda o clima e tudo mais. Então, por isso que é muito mal calcado. E o que é mais gás de efeito de estufa? É o metano, é o CO2, é a água? Na verdade, é a água que faz uma atividade de conseguir interceptar a radiação de infravermelho, mas mesmo a água... Que funciona como banho turco. Exatamente. É muito temporário isso, né? Então por isso que a gente contesta já a própria ideia de efeito estufa. A primeira coisa é que o CO2 e metano não vão fazer absolutamente nada. Quem faz alguma coisa é a água, e é um efeito extremamente temporário. Tanto é que nos desertos não tem isso, né? Em cima dessa tese, o mundo incendiou-se, formou-se uma paranoia. Como é que você explica isso? Olha, é uma coisa difícil de explicar, mas é que ela tem, na verdade, tendências a mexer com geopolítica e não, na verdade, o ambiente. Então, quando você vê, na história já existiram vários tipos de conspirações que você usa uma figura ilustre, no caso agora é o cientista, fazendo o papel de mediador das coisas que os políticos querem implementar. E os bandidos são os pecuaristas e agricultores. Imagina, é impossível, né? Os bandidos são todos que existem, principalmente os agricultores, né? Então as pessoas só pelo fato de existirem... De criar boi. Já são bandidos, né? Você mesmo, você existe, você causa aquecimento global, respira. Você emite CO2. Então a grande discussão é essa. É uma pessoa que está contra, na verdade, a humanidade, não está a favor da humanidade. Nós vamos ter, a partir desta semana em Paris, vai até a semana que vem, a COP21. Onde eles procuram um acordo internacional. Você acha que tem clima para esse acordo? Olha, eu espero muito que não consiga se fazer nada, né? Que consigam protelar essa coisa para frente, porque eu vejo isso com muito maus olhos. Na verdade, se vocês conseguirem fazer uma agência ambiental internacional, como você mesmo falou, né? Que é exatamente uma coisa que está meio na meta com prerrogativas de agência nuclear, né, internacional, agência atômica, né, eu fico muito preocupado, porque vão se aplicar sanções, primeiro passo políticas, depois econômicas, depois vão chegar as sanções militares de fato, né? Claro. E o que você vislumbra isso em relação a atingir de forma negativa o agro brasileiro? Eu vejo como essa é a base econômica do nosso país, né? Então, se eles conseguirem atingir essa parte da economia brasileira, eles conseguem derrubar, de fato, aquela única fronteira que hoje ainda está sustentando o PIB brasileiro. Então, eu vejo isso também como grande preocupação, porque o nosso setor industrial já não é mais aqueles. O setor de serviços e de comércio está muito baixo, porque é uma escala que vai, uma peça de dominó, vai caindo os outros. Então, o que falta minar é o agronegócio, né, que é uma coisa que ainda consegue manter o PIB brasileiro elevado. Então, se você conseguir minar isso, você consegue minar toda a economia do país, né? Claro. E aí derruba o PIB, não tem mais como pagar dívidas bancárias e tudo mais. Mas voltando para a questão do aquecimento, você é um especialista em climatologia antártica, né? Sim. Procede as informações que a NASA tem divulgado de que o volume de gelo na Antártica aumentou e de que no Ártico isso não decresceu? Sim, na verdade o gelo da Antártica está crescendo já há pelo menos uns 15 anos, mas certamente de 2012 para cá cresceu bastante, né? E no Ártico também uma recuperação incrível está acontecendo atualmente. Claro que degela durante o verão, porque o Ártico ele é muito suscetível a temperaturas altas, né? Porque não tem o poder de resfriamento que nós temos da Antártida, mas quando vem o inverno ele congela muito, né? O oceano Os congelado. argentinos vão mandar muita frente fria para nós ainda. Vai ter ainda bastante frente fria. Muito amigos. Né? Muito amigos. A preocupação, na verdade, sempre é o frio, nunca é o calor. Claro, né? claro. O frio, na verdade, seria muito pior do que o aquecimento. Muito pior, né? E traria doenças, né? Sim, você observa o próprio histórico, toda vez que você tem períodos muito frios, na verdade,
tudo é pior, né? A natureza fica mais suscetível menos responsiva. Menos responsável. Exatamente, a agricultura vai mal, tudo vai para pior, não tem como, né? Sempre o calor foi benéfico. Mas o planeta, afinal, ele está num período de resfriamento? Olha, desde 1998, que foi o El Niño do século, a gente observa que as temperaturas ou se mantêm estáveis ou abaixam um pouquinho. Vou usar o exemplo da Península Antártica, que é o lugar mais quente da Antártida, perdão. Nos últimos 16 anos as temperaturas estão baixando. Então, veja só, o lugar mais quente da Antártida, está mostrando que 16 anos as temperaturas estão baixando. Imagina o que está a Sibéria, no núcleo da Antártida, lugares montanhosos. Então, agora, a particularidade é isso que nos enlouquece no clima e que você, como climatologista, talvez pudesse explicar um pouco melhor isso. Nós estamos em ano de El Niño, que é um aquecimento das águas da área central do Pacífico, né? Que aquece o planeta inteiro, provoca chuvas, claro que irregulares, mas constantes e abundantes. Como é que explica isso? Ou não tem explicação? Não, ainda são fenômenos de altíssima frequência, né? Eles variam bastante de um ano para ano. Existem algumas hipóteses que estão sendo levantadas agora. Por exemplo, o professor Mollion fez uma hipótese interessante, que ele está cruzando os períodos de órbita baixa da Lua com os grandes El Niños. Parece que a informação está casando consideravelmente com as relações. Porque quando a Lua está com uma órbita mais alta, ela consegue espalhar essas águas quentes por latitudes mais altas e diminui a ação dos El Niños. E esse ano, por exemplo, a Lua está mais baixa e também está culminando e tem um El Niño. Teremos provavelmente um dos El Niños mais fortes da história. Não sei se vai ser igual ao 98. Parece-me que não, mas vai ser tão intenso quanto. Já atrasou a nossa safra de plantio exatamente, da safra. Mas eu acho ainda que o período de laninha ainda é pior para a gente, porque o Pacífico fica mais frio, mexe demais no nosso regime de chuvas. O pessoal da Embrapa também concorda com essas informações, o pessoal da hidrologia também. E já viu-se históricos de que a agricultura vai sendo piorada quando você vai para ela. Na USP, como professor, que é algo que é curioso, quer dizer, uma escola universitária estadual de respeito internacional, você sendo um cético, como você se percebe dentro de uma comunidade que hoje é adepta da questão do aquecimento e das mudanças climáticas? Existe censura? Existe. Eu sou assediado, eu sou difamado e sou perseguido lá categoricamente. É um absurdo, né? Ao ponto de você ver, inclusive, informações que são sigilosas passando para a imprensa, né? Então, nós estamos tentando descobrir também de onde que essas coisas vêm. É muito triste, na verdade, né? É um centro de excelência. É o pensamento único. O pensamento devia ser pluralizado, não é. Ele é único e você tem que derrubar o pessoal da dissidência. E a universidade, justamente, que é o local que deveria haver debate, deveria haver confronto, né, sobre ideias, né? O confronto acaba existindo pela difamação pessoal, né? Sim, o ataque é totalmente pessoal lá, né? E vão utilizando subterfúgios administrativos, legais e tudo mais para tentar te colocar de escanteio. E qual é a sua garantia de que não vai haver aquecimento, ou seja, o propalado terror hoje implantado? Qual é o principal argumento que você tem para desconstruir essa falácia? Porque hoje eles nos ameaçam de que café vai sair de Minas Gerais e descer para ser plantado no Rio Grande do Sul, tamanho o volume de aquecimento. A soja vai ter que ser plantada também mais para o sul ou mais para o Nordeste, ou mais próximo ainda da Amazônia, que seria impossível, né? Como fica esse balanço? Está se jogando dinheiro fora em pesquisa pública? Sim, o dinheiro está sendo desviado para coisas que não deveriam ser, né? É muito fácil responder isso, porque o pessoal gosta de falar que os céticos são negacionistas, fazer toda aquela coisa absurda, mas não, de fato, quem está trazendo essas informações é que tem que trazer as provas daquilo que está falando. E não existe. E não existem essas provas. Esse que é o grande absurdo. Você chegar lá e pintar num mapinha essas coisas, que ficou mais quente, que ficou mais frio, aquilo ali é uma representação de mundo que não tem fundamento nenhum. Então, como é que você está querendo mudar políticas públicas, né, baseado em umas coisas que não têm sustentação científica? Essa que é a nossa discussão. A gente não precisa provar nada. Mas por que a comunidade científica é tão silenciosa
no sentido de combater essa mentira? Para não ser perseguida, para não passar pelo que eu estou passando, né? É exatamente isso. A gente já viu no passado que essas coisas acontecem. Você perde verbas para a realização de pesquisas? Não consigo nenhuma verba, não consigo absolutamente nada. É tudo feito com o dinheiro do meu bolso, do meu salário. Inclusive, né, eles estão fazendo uma campanha para derrubar o meu salário, né? Para passar a receber lá de R$ 1.200, um professor formado com o nível que eu tenho, para receber R$ 1.200 por mês. Entendeu? Isso é um absurdo. Peraí, como assim? Você não tem publicação. Quem falou que o pesquisador tem que trabalhar e fazer volume de publicação salame? Publicação de climatologia são coisas que você tem que estudar muitos e muitos anos para chegar a algum tipo de conclusão. Por exemplo, eu estou fazendo um catálogo de ciclones na Antártica que não existe no mundo. São mais de 12 anos de ciclones cadastrados no Cone Sul aqui da América do Sul e na Península Antártica que você não tem registro mundial. Então isso aí é uma coisa que vai ter uma projeção. E com esforço próprio, sem financiamento. Sem nada, absolutamente nada. Tudo com o meu dinheiro, com o meu trabalho, horas e horas de pesquisa. São 20 anos de pesquisa antártica já. Enquanto que para fazer pesquisa que avalize e colabore com a mentira do aquecimento e das mudanças climáticas, basta instalar o dedo que vem muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Eu coleciono muito jornais de instituição de quanto que ano passado de verbas para essas pessoas, que eu guardo isso, né? E a gente não consegue, por exemplo, comprar um termômetro. Eu mal consegui emprestar um equipamento, né? Então tem que fazer tudo do nosso bolso. Atualmente nós estamos fazendo uma pesquisa com drones. Como é que você conseguiria, diria que dá para virar esse jogo? O apoio da sociedade? Sim, apoio por da exemplo, sociedade produtores rurais que estão sofrendo hoje apanham como criminosos ambientais, pecuaristas cujo boi emite metano e se sente culpado por criar boi. Muitos já falaram em mudar de atividade para não ser criminalizado na sociedade, em encontros sociais. Olha, o conselho que eu estou passando para todas as pessoas que estão sendo vitimadas por isso e que têm um poder, né, crescente, porque têm dinheiro, eles estão trabalhando, têm a vida deles envolvida, é fazer os seus lobbies políticos, sim. Porque o pessoal do lado de lá está muito bem articulado com os lobbies políticos deles. Então é muito legítimo que para vocês criarem uma estratégia de defesa, façam também os seus lobbies políticos. Porque demorou para Então, o problema é que eles estão muito atrasados. E hoje os ambientalistas têm o apoio do Papa. Não tem problema. O Papa é apoio religioso. Então, a religião... Já não chega que eles não se sustentam cientificamente. Ainda precisa do apoio moral, religioso. Né? Então, sinto muito. O aquecimento global, então, hoje é nova religião mesmo. Porque cientificamente não se prova. Então, só por ação divina do Papa, sinto muito. Isso não tem condições. Né? Eu tenho dito que o produtor rural não deveria se sentir culpado por produzir alimento. Não, talvez hoje o principal problema que o planeta possui, que é produzir alimento para 7,5 bilhões de pessoas. Então não pode se sentir, não deve nem se sentir ameaçado nem subjugado a isso. A gente tem que realmente ser combativo, principalmente no nosso país, né, para poder enfrentar essa falácia como a gente está enfrentando, de peito aberto mesmo. Mas eu acho que por a própria sociedade da produção de agricultura e pecuária, ela ser mais organizada, acho que ela teria uma facilidade de conseguir criar realmente a sua estrutura política para poder combater essa turma de igual para igual. Para finalizar, o que você acha da tal da sustentabilidade? Essa é a maior falácia que tem, né, de todas, né? Inclusive agora é uma das metas da ONU, né? É interessante que eles disseram que não conseguiram cumprir as metas do milênio, entre elas erradicar a pobreza, acabar com tudo isso que a gente viu lá, mas agora eles não conseguiram fazer aquelas, agora eles vão fazer as 17 metas da sustentabilidade. Que na verdade a sustentabilidade é desenvolvimento zero, manter todo mundo na pobreza, sem utilizar energia, sem comer, sem todos os serviços básicos. Vão aplicar a lei de Malthus. Exatamente, é um renascimento de Malthus, toda hora ele volta. É só isso. Sustentabilidade hoje eu vejo, é malthusianismo. Ricardo Felício, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Acho que foi produtiva a entrevista. Quando quiser, a casa é sua.